Olá, olá, meus alunos, sejam todos bem-vindos de volta para mais uma aula de Direito Civil, em que nós daremos sequência aos estudos acerca dos defeitos do negócio jurídico. Esse que é um tema muito importante, como tenho dito repetidamente aqui nas nossas aulas de parte geral. Muito provável de cair na sua prova, por isso é que temos caminhado um pouco mais vagarosamente, para que você consiga realmente compreender, para que você consiga realmente aprender o tema e assim tirar de letra na hora da sua prova. Ok? Nós vamos dar sequência, então, à análise dos defeitos. Já tratamos alguns e agora nós continuamos a jornada buscando principalmente identificar as diferenças entre cada um deles. Entendo que o ponto central do nosso estudo é exatamente esse: as diferenças entre os defeitos do negócio jurídico. Até porque, como tenho falado, do ponto de vista prático, a diferença entre eles não traz grandes consequências, principalmente entre os 5 defeitos considerados vícios de consentimento. Todos são causas de anulação e o prazo para tanto é de 4 anos. Inclusive, se ali dentro, do ponto de vista prático, tem algum ponto diferenciador, é exatamente o início de contagem desse prazo. Porque, como afirmamos em aulas anteriores, aqui o prazo para anulação do negócio é de 4 anos. Mas se o vício for erro, dolo, estado de perigo, lesão e fraude contra credores também, o prazo será 4 anos contados da celebração do negócio. Agora, se o vício for de coação, o prazo será de 4 anos, mas contado da data em que cessar a coação. Certamente, essa é a grande consequência prática da diferença entre cada um desses vícios. Agora, teórica, existe muita diferença. E na sua prova, cai teoria. Você precisa não só saber que aqui estamos diante de causa de anulação, com exceção da simulação, né, que é causa de nulidade. Os outros vícios causam anulação do negócio. O prazo para tanto é de 4 anos, mas para você não basta só isso. Você precisa saber diferenciá-los. Você precisa saber diferenciá-los. Porque muitas vezes, na prova, cai lá um caso concreto e te questiona não só se a causa é de anulação ou de nulidade, mas qual é o defeito configurado no caso concreto narrado. Se foi uma hipótese de erro, de dolo, de coação, de estado de perigo, de lesão. Por isso, repito, você precisa saber diferenciá-los. São 7 os defeitos. Na aula passada, nós dissemos isso. 5 considerados vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Nós somos até aqui, né? E 2 vícios sociais: fraude contra credores e simulação. Sendo certo que a simulação é o único desses vícios que causa nulidade absoluta. Falamos sobre o erro, identificando-o como sendo aquele vício em que o agente tem uma falsa percepção da realidade, mas ninguém o induziu a tanto. O agente sozinho tem uma falsa percepção da realidade, uma falsa percepção, uma falsa ideia acerca do objeto, da pessoa ou do próprio negócio jurídico celebrado, que foi decisivo para a celebração. O erro ele tem que ser substancial. O indivíduo tinha uma falsa ideia do objeto, da pessoa ou do próprio negócio jurídico e, por conta disso, celebrou. Mas ele não foi induzido. Porque se essa falsa percepção, se esse falso entendimento decorreu de uma atuação maliciosa de um terceiro, se esse falso entendimento, se essa falsa percepção decorreu de uma atitude ardilosa,
da outra parte ou de um terceiro, aí a situação não é mais erro, e sim dolo. No dolo, portanto, o indivíduo é levado a errar. O agente, ele é levado a se equivocar em razão de uma atuação maliciosa da outra parte ou de um terceiro. Também tem uma falsa percepção, uma falsa ideia do caso concreto, mas nesse caso, produzido pela outra parte, ou produzido por um terceiro. Diferença entre erro e dolo. Você precisa aguardar, embora as consequências práticas, como disse, sejam mínimas. Com relação à coação, que foi o último erro que nós estudamos no último bloco, lembre-se que na coação o indivíduo sabe o que está fazendo. Só que a sua vontade encontra-se viciada porque ele tão só a manifesta por conta de um fundado temor, de um fundado receio de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Então ele só pratica o ato, sabe o que está fazendo, mas só o pratica por conta de um fundado temor, de um fundado receio de dano à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Só para relembrar. Porque agora nós continuamos com o quarto vício de consentimento, que é o estado de perigo. Estado de perigo. Quarto vício de consentimento. E nesse caso, especificamente, o indivíduo, ele celebra um negócio jurídico que é excessivamente oneroso, excessivamente desproporcional. Mas, para salvar-se, ou para salvar alguém da sua família. Percebeu a sutileza dessas características? Não se confunde nada com a coação. Na coação, eu pratico o ato porque estou sendo ameaçado, por exemplo. Eu pratico o ato por um fundado temor de dano considerável, iminente, à minha pessoa, à pessoa da minha família, aos meus bens. Aqui não. Me encontro em uma situação perigosa. E premido da necessidade de me salvar, ou salvar alguém da minha família, assumo uma obrigação que é excessivamente onerosa. Excessivamente onerosa. Estado de perigo. Notem, acontece o estado de perigo quando alguém assume uma obrigação excessivamente onerosa, premido da necessidade de salvar-se ou salvar alguém de sua família de um grave dano, conhecido pela outra parte. Conhecido pela outra parte. Não é que a outra parte está fazendo, mas a outra parte conhece e se aproveita dessa situação para impor ao contratante uma situação excessivamente onerosa. Aqui, portanto, nós vamos encontrar exemplos práticos como alguém que sofreu um acidente, só tem um médico ali na cidade, e ele aceita pagar R$200 mil por um procedimento que normalmente custaria, sei lá, 50 mil. Mas que se não o fizesse, morreria. Ou alguém a bordo de um avião tem um ataque súbito, lá tem um médico, e o médico fala, só que eu estou de férias, né? Como não tem nenhum outro médico aqui, só o atendo por R$500 mil. E a pessoa aceita. A pessoa aceita por quê? Porque se encontra numa situação que é emergencial. Que é emergencial. Mas notem que, nesses casos, nós encontraremos situações que, normalmente, envolvem risco de morte. A pessoa assume a obrigação excessivamente onerosa para salvar-se. Para salvar alguém da sua família de um dano que é iminente.
Chamo a sua atenção para esse detalhe, para que você não confunda o estado de perigo com a lesão, que é o próximo vício. Mas antes, artigo 156 do Código Civil. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou salvar pessoa de sua família, de grave dano, conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Assume obrigação excessivamente onerosa. Perceba que aqui vai aparecendo expressões diferentes das que nós ouvimos até o momento. Lá no erro, o indivíduo ele tinha uma falsa ideia, uma falsa percepção do objeto contratual, da pessoa do outro contratante, do próprio contrato, e, por conta disso, celebrou. Celebrou. Não sabia se estava tomando um prejuízo enorme ou não. Ele achou que era uma coisa e não era. Por isso, aquilo que foi manifestado não foi a sua vontade real. Se soubesse do problema, ele não celebraria. Não celebraria. Já no dolo acontece algo semelhante, só que maquinado. Só que induzido pelo outro contratante ou por um terceiro. Na coação, o sujeito pratica o negócio jurídico por conta de um fundado temor de dano. Praticado, imputado pela outra parte ou por um terceiro, tal qual uma ameaça. No estado de perigo, ele se encontra numa situação perigosa, numa situação arriscada. E para salvar-se, ou salvar alguém da sua família, olha o detalhe, assume uma obrigação excessivamente onerosa. Assume uma obrigação excessivamente onerosa. Artigo 156, novamente, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. E o último vício de consentimento, porque nós temos dois outros vícios que são sociais. O último vício de consentimento é a lesão. A lesão. Se o erro se aproxima bastante do dolo, sendo a diferença entre eles o fato de que no erro a pessoa se equivoca sozinha, e no dolo ele é induzido a tanto, ele é induzido a equivocar-se. Agora, lesão se aproxima bastante do estado de perigo. Por quê? Porque aqui a pessoa também assume uma obrigação excessivamente onerosa. Tem um ponto comum. Tanto no estado de perigo quanto na lesão, a pessoa ela assume uma obrigação que é excessivamente onerosa. Só que lá no estado de perigo, a obrigação excessivamente onerosa é assumida em razão da necessidade de salvar-se ou salvar alguém da sua família. Já na lesão, a obrigação excessivamente onerosa, absolutamente desproporcional, ela é assumida por necessidade. Por exemplo, uma necessidade financeira, eu não vou morrer. Não vou morrer. Mas preciso urgentemente vender aqui meu carro que custa 200 mil, né? Preciso aqui, acabo vendendo por 15 mil. Assumo uma obrigação que é excessivamente onerosa, pô. Porque eu estou entregando um carro de 200. Então está me custando muito. Ou por inexperiência.
São as palavras-chave no contexto da lesão: necessidade e inexperiência. Ocorre a lesão quando alguém, por necessidade, ou inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Ah, professor, mas se eu estou lá no hospital, quase morrendo, não tenho um plano de saúde, e por conta disso vendo o meu carro, né, por um preço muito abaixo do mercado. Isso não é estado de perigo? Realmente. Mas a pessoa precisa, professor, então ele não está necessitado. Se ele está necessitado, seria lesão. É por isso, meus queridos, que eu disse que, do ponto de vista prático, as diferenças não são tão relevantes. Veja, o estado de perigo anula o negócio. A lesão também anula. O prazo é de 4 anos para os dois. Portanto, do ponto de vista prático, a diferença é quase que irrelevante. Agora, para a sua prova, é muito importante, você não pode errar. Por isso que você vai guardar a ideia de que no estado de perigo, a pessoa está preocupada em salvar-se, ou salvar alguém da sua família, e por conta disso assume uma obrigação excessivamente onerosa. Fecha. Na lesão, alguém por necessidade ou inexperiente se obriga a uma prestação que é desproporcional, manifestamente desproporcional, a prestação da outra parte. Veja o texto do artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Veja o estado de perigo. Artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Já no artigo 157, voltando para a lesão, ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação da outra parte. Muito próximo, né? Só que você precisa saber diferenciar isso aqui para a prova. Da mesma forma que você tem que saber diferenciar erro de dolo. Coação fica aqui no meio, e aí a coação, né, sai um pouquinho do contexto, né? É número ímpar. Então, nós temos 2 iniciais ali que se assemelham bastante, erro e dolo. 2 finais que também se assemelham bastante. Estado de perigo e lesão. Coação está ali meio deslocada. Não confunda erro com dolo, não confunda estado de perigo com lesão. Mas aqui tem muito texto da lei. Então não tem saída, a gente tem que ler a lei. A gente tem que ler a lei. Então vamos ler a lei. Parágrafo 1º do artigo 157. Veja. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Não é ao tempo em que foi proposta a demanda anulatória. Vai fazer aqui uma regressão. Avaliar a desproporção à época em que foi celebrado o negócio para identificar aqui
o desequilíbrio das prestações. Chama a sua atenção, lá em direito contratual, a gente fala sobre uma modalidade de contrato chamado contrato sinalagmático. Sinalagma significa reciprocidade. Então, nos contratos que são sinalagmáticos, ambas as partes têm prestações a cumprir. Quase todos os contratos são assim. Por exemplo, a compra e venda. Se eu estou comprando o seu carro, eu sou o devedor do preço. Tem uma prestação a cumprir. Mas você é devedor do carro. Tem também uma prestação a cumprir. Veja, nós somos credor e devedor recíproco. Credores e devedores recíprocos. Esse é, portanto, um contrato sinalagmático. Por que eu estou falando disso? Porque nesses contratos que são sinalagmáticos, é necessário que exista um equilíbrio mínimo entre as prestações recíprocas. É o que a gente chama de sinalagma substancial. A prestação que devo tem que estar minimamente equilibrada à sua. Não é que tem que ter o mesmo valor, porque senão nós não negociaríamos. Mas não pode fugir muito ao razoável. A gente negocia, paga um pouquinho mais, paga um pouquinho menos, beleza. Mas tem que manter um equilíbrio. Se há uma disparidade aqui entre as prestações, das duas, uma. Ou esse contrato não é sinalagmático, é talvez uma doação com encargo, ou tem um vício. Ou o indivíduo assumiu uma prestação excessivamente onerosa porque estava em estado de perigo. Ou porque o indivíduo assumiu uma prestação excessivamente desproporcional à da outra parte por conta da necessidade, por conta da sua inexperiência. Mas quando é que eu vou avaliar essa desproporção ou não? Considerando aquilo que existia, a realidade que existia à época da celebração. Celebração, que tem até um exercício que a gente coloca em prática, mas no âmbito contratual. Diz respeito à intertemporalidade. Tenho dito bastante que os negócios jurídicos são analisados a partir de 3 planos: existência, validade, eficácia. E aí, quando nós pensamos na intertemporalidade, é importante compreender que elementos de existência e elementos de validade são interpretados à luz daquilo que existia quando o negócio foi celebrado. Já a eficácia é no presente. Aqui eu estou diante de questões que envolvem validade do negócio. Por isso é que essa desproporção ela é analisada de acordo com os valores vigentes ao tempo da celebração, e não ao tempo em que foi ajuizada a ação, por exemplo. Parágrafo 2º, interessantíssimo, esse aqui costuma cair bastante em prova, pode colocar aí um asterisco. Esse aqui costuma cair bastante em prova. Veja, não é sempre que a lesão causa a invalidade do negócio. Mesmo que tenha acontecido, mesmo que o negócio jurídico tenha sido celebrado por lesão, então tem o vício. Ele não vai causar automaticamente a anulação do negócio. Porque, primeiro, será dada à outra parte a possibilidade de reequilibrar as prestações, de ajustar o sinalagma substancial. Note o conteúdo do parágrafo 2º do artigo 157. Não se decretará anulação do negócio jurídico se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do seu proveito. Ok?
Não anula. Não anula o negócio se a outra parte se oferecer a reequilibrar as prestações. Ok, professor, só que aqui ele fala em inexperiência. Como é que é essa questão da inexperiência? Quem que é inexperiente? Posso dizer que uma pessoa absolutamente capaz, ela já é experiente, né? Não, professor? Assim, não necessariamente, professor. Porque aqui o vício é lesão, não é capacidade. Se o indivíduo fosse incapaz, o negócio jurídico seria anulável, ou dependendo até nulo, em razão do critério etário. Em razão da capacidade. Incapacidade absoluta ou incapacidade relativa. Então, a inexperiência aqui não tem necessariamente relação com idade. E tentando explicar um pouquinho essa questão, enunciado 410 do Conselho de Justiça Federal, enunciado cai muito em prova, por isso é que eu sempre trago para as nossas aulas, enunciado 410 do Conselho de Justiça Federal, diz lá o seguinte: a inexperiência a que se refere o artigo 157 não deve necessariamente significar imaturidade ou desconhecimento em relação à prática de negócios jurídicos em geral, podendo ocorrer também quando o lesado, ainda que estipule contratos costumeiramente, não tenha conhecimento específico sobre o negócio em causa. Então, o Conselho de Justiça Federal está dizendo aqui, ainda que se trate de uma pessoa que está habituada à celebração de contratos, se com aquele contrato ele não está habituado, ele não tem conhecimento específico, ele pode, no caso concreto, alegar lesão decorrente de inexperiência. Artigo 290, ou melhor, enunciado 290, a lesão acarretará a anulação do negócio jurídico, quando verificada na formação do negócio. A desproporção manifesta entre as prestações assumidas pelas partes, não se presumindo a premente necessidade ou a inexperiência do lesado. A lesão acarretará a anulação do negócio jurídico quando verificada, na formação deste, a desproporção manifesta entre as prestações assumidas pelas partes, não se presumindo premente necessidade ou inexperiência. Ou seja, a premente necessidade e a inexperiência tem que ser provada. Não se presume. Não se presume. A lesão culminará na anulação do negócio jurídico quando verificada a desproporção das prestações, não podendo se presumir necessidade e inexperiência. Agora, professor, veja bem, o senhor disse que eu preciso saber diferenciar estado de perigo de lesão. Isso mesmo. Eu encontrei aqui uma diferença. O legislador, ele fala expressamente que, no caso da lesão, o negócio jurídico não será anulado se a outra parte se oferecer a reequilibrar as prestações. Não tem um texto desse para o estado de perigo. No estado de perigo, a pessoa também assumiu uma obrigação excessivamente onerosa, só que premida a necessidade de salvar-se. E para o estado de perigo, o legislador não dispôs um artigo dizendo que o negócio jurídico só será anulado se a outra parte não concordar em reajustá-lo. Não, então está aqui outra diferença. De fato, o legislador trouxe o parágrafo 2º do artigo 157 para a lesão, dizendo que não se declarará a anulação do negócio se a outra parte se oferecer a reequilibrar, e não postou um dispositivo semelhante para o estado de perigo. E por isso alguns enxergam aqui uma diferença. Mas não caiam nessa, não. Na verdade, prefiro
entender que o legislador se esqueceu. Se esqueceu. E tanto é assim que o Conselho de Justiça Federal, enunciado 148, determinou que o parágrafo 2º do artigo 157 deveria ser aplicado analogicamente ao estado de perigo. Você se lembra da analogia? Quando eu não tenho uma regra para o caso concreto, e aí eu busco uma regra para uma situação semelhante e aplico aqui. Pois é. Estado de perigo e lesão são bem semelhantes. Tem uma regra para lesão que diz o negócio não será anulado se a outra parte se oferecer a reequilibrar. Não tem para o estado de perigo. Então, o que o CJF diz? Pega essa regra da lesão, parágrafo 2º do artigo 157, e analogicamente aplica aqui para o estado de perigo. Enunciado 148 na tela. Ao estado de perigo, aplica-se, por analogia, o disposto no parágrafo 2º do artigo 157. Disposto do parágrafo 2º do artigo 157. Beleza? Tem erro, né? Não tem erro. Vícios de consentimento, molezinha, facinho, você não pode errar. E acabamos os vícios de consentimento. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Vamos agora aos vícios sociais. E o primeiro dos vícios sociais, já está aqui na tela, é a fraude contra credores. Lembre-se que, no contexto dos vícios sociais, o agente sabe exatamente o que está fazendo. E não está fazendo por coação, por estado de perigo ou lesão, não. Ele sabe exatamente o que está fazendo e o faz porque quer. Por isso que aqui o problema não é o consentimento. Esta é a vontade real. Esta é a vontade real. Quando diante dos outros vícios, o indivíduo praticou o ato porque achou que era outro objeto. Porque a parte disse para ele que era outro objeto. Praticou o negócio jurídico porque ele estava sendo coagido, porque estava em estado de perigo, por lesão, ou seja, a vontade dele não era a sua vontade real. Não era. Agora, nos vícios sociais, o agente pratica exatamente o que pretende. Ele manifesta a sua vontade real. Mas ele o faz com a intenção de prejudicar terceiros. Por isso o vício social. Porque aqui extrapola os limites do negócio jurídico. Estou praticando exatamente o negócio que pretendo, mas para prejudicar alguém de fora. Então, extrapola os limites da relatividade. Na fraude contra credores, esse prejuízo a terceiro, que como o nome sugere, né, são os credores que esse agente tem, é causado porque o agente pratica um negócio jurídico de disposição patrimonial, estando ele insolvente ou sendo reduzido à insolvência por conta do negócio. Porque assim os credores não vão ter a garantia dos seus bens, percebeu? Pouco comum isso aqui, né? Tenho lá um monte de credores, mas tenho bens também. E os bens garantem o adimplemento. Garantem se eu tiver, né? Aí eu começo a dispor desses bens, para que seja reduzido a insolvência. E assim os meus credores nada recebam. Ou estando eu insolvente, tenho um crédito para remitir,
Ou tenho um crédito para receber no valor de 500 mil. Estou insolvente, não tenho onde cair morto. Só que lá atrás eu emprestei um valor e eu tenho um crédito para receber no valor de 500 mil reais. Aí eu estou insolvente, sabe o que eu faço? Eu perdoo. Eu perdoo o meu devedor. Porque eu sei que quando eu receber vai tudo para os meus credores. Então, remito a dívida com o intuito de prejudicar o credor. Nesse caso, o negócio jurídico será anulável. Anulável. Por isso, no quadro, conseguindo assim, a fraude contra credores trata-se de um vício social que se configura quando o devedor realiza atos de disposição patrimonial. Ah, professor, então, se eu devo, eu não posso dispor do meu patrimônio? Não é isso. Não é isso. Agora, você não pode dispor de modo proposital para ser reduzido à insolvência. Esse é o problema. A questão não é só ser devedor e realizar atos de disposição patrimonial. Não. É você, devedor, realizar atos de disposição patrimonial estando insolvente. Você já não tem como pagar os seus credores. E aí dilapida ainda mais os bens. Ou, por conta dessa disposição, é reduzido à insolvência. Esse é o problema. E tudo isso com o intuito de prejudicar os credores. Analisando aqui essa explicação, a doutrina nos diz que 3 são os elementos que configuram. 3 são os elementos que configuram a fraude contra credores. Primeiro, que o meu débito e, consequentemente, o crédito do meu credor seja anterior à alienação. Eu já sou devedor quando celebrei aqui esses negócios jurídicos. Então, anterioridade do crédito. Né? Você consegue perceber que é o meu credor que vai tentar anular esse negócio, né? Para que o patrimônio disposto volte ao meu acervo e assim garante o adimplemento. Garanto o adimplemento. Pois bem, então, primeira coisa que esse meu credor que quer anular o contrato tem que fazer é provar que o crédito dele é anterior. Anterior. Por quê? Porque assim ele demonstra para o juiz que eu sabia que era devedor, já era devedor e dispus do meu patrimônio. Anterioridade. Segundo, eventus damini, que é um elemento objetivo. Eu já era devedor e pratiquei ato de disposição patrimonial que diminuiu o meu patrimônio, que me levou à insolvência, ou quase insolvência. Mesmo que eu seja devedor, não é qualquer disposição patrimonial que configura fraude. Não. Eu sou devedor e pratico um negócio jurídico que me reduz à insolvência, ou piora ainda mais minha situação de insolvência. E tudo isso, pessoal, eu não fiz porque eu sou inocente. Não. Eu fiz isso para prejudicar o meu credor. Eu fiz isso para prejudicar o meu credor. Por isso que o último elemento, o elemento que é subjetivo, é o que a doutrina chama de consilium fraudes, que é a intenção deliberada de gerar a minha insolvência. Eu sou devedor, sei que sou. Disponho do meu patrimônio de modo que entro em insolvência ou que piora a minha situação de insolvência. E faço isso sabendo. Faço isso sabendo. Sabendo que esse patrimônio vai complicar ainda mais a minha situação, prejudicando assim
o interesse dos meus credores. Artigo 158. Artigo 158 do Código Civil. Artigo 158 do Código Civil diz lá o seguinte: os negócios de transmissão gratuita, geralmente né? Porque entenda o seguinte, quando a disposição é onerosa, eu estou, de certa forma, recebendo aqui uma contraprestação, né? Então, não estou dilapidando bens. Normalmente, a fraude contra credores se dá em negócios jurídicos gratuitos. Eu devo Deus e o mundo, mas vou doar a minha casa. Eu devo Deus e o mundo, né, e vou remitir 500 mil reais que o fulano de tal me deve. Vou perdoar. Quando eu não tenho onde cair morto, né, é muito fácil ser bonzinho. Né? Muito fácil. Por isso que normalmente é negócio de direito gratuito, mas não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Os negócios jurídicos de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzidos à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores. Por isso que é social, vem alguém de fora do negócio para anular. Quirografários como lesivos dos seus direitos. Parágrafo 1º, igual direito assiste aos credores cuja garantia se torna insuficiente. Cuja garantia se torna insuficiente. Eu dei lá como garantia do adimplemento de uma obrigação, uma hipoteca. Só que hoje o imóvel que eu hipotequei não é suficiente para pagar a minha dívida. E aí eu começo a dispor gratuitamente de bens. Ainda que o fulano de tal seja um credor hipotecário, como a garantia não é suficiente, ele pode vir e tentar anular esses negócios jurídicos, alegando que ele vai ser prejudicado. Parágrafo 2º, só credores que já eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles, anterioridade do crédito. 159. Professor, só negócio jurídico gratuito que pode ser anulado por fraude contra credores. Não, eu dei o exemplo da doação, dei o exemplo da remissão, mas não é só gratuito. Artigo 159, veja, serão igualmente os contratos, igualmente anuláveis, os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecido do outro contratante. Aqui também acontece bastante. É um contrato oneroso, mas é notória. É notório a insolvência do vendedor. Também é passível de anulação. Artigo 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço, e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando em juízo, com a citação de todos os interessados. Então, o que eu estou pensando é na anulação do contrato oneroso. Se o valor que estou pagando por aquele bem é mais ou menos o valor adequado, está equilibrado, não paguei ainda, vou fazê-lo em juízo. E aí o negócio jurídico não será anulado. Parágrafo único. Se inferior o adquirente para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhe corresponda ao valor real. Se eu me aproveitei da situação, porque era uma pechincha, o valor que eu estou pagando está bem abaixo. Bem abaixo. Se eu não quiser que o negócio jurídico seja anulado, então eu vou ter que depositar o valor da diferença. Artigo 161. A ação nos casos dos artigos 158, 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente.
A pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Então, a ação do artigo 158, 159, que é uma ação pauliana, o nome é esse, para anular o negócio jurídico em razão de fraude. Pode ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou o contrato, a estipulação considerada fraudulenta, ou o terceiro adquirente do bem que esteja de má-fé. Artigo 165, anulado o negócio jurídico fraudulento, ou anulados os negócios jurídicos fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo, sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Então, anulado, volta o patrimônio para o acervo do devedor, para o estabelecimento do concurso de credores, ou seja, aproveita aos outros credores também. Se eu ajuizar a ação pauliana, essa decisão aproveita aos demais. Aqui a situação é anulação. Volta o patrimônio para o devedor. E eu resguardo não só o meu crédito, Stanley, mas também o de outros. Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objetivo atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor ou anticrese, a sua invalidade importará somente a anulação das preferências ajustadas. Eu já sou insolvente com essa da hipoteca, para frustrar, né, esse credor que eu já tenho, para que alguém entre na frente dele. Como eu não perdi propriedade do bem, anula só a preferência. E fechando aqui esse bloco, para que no último bloco façamos o estudo da simulação e resolução de questões, é importante você saber, tá? Isso aqui eu vou tratar em processo civil, né? Mas é importante você saber aqui, ainda que objetivamente, as principais diferenças entre a fraude contra credor e a fraude à execução. A fraude contra credor é um defeito do negócio jurídico. É, portanto, um instituto material. Por isso é que a fraude contra credor está no Código Civil. Já a fraude à execução é um problema que se dá no contexto de um processo instaurado. Por isso que a fraude à execução é um instituto processual. E está lá previsto no Código de Processo Civil. E por isso que eu disse que eu vou falar sobre ela lá na aula de processo. Além disso, a fraude contra credor atenta contra o credor. Já a fraude à execução, ela não é prejudicial só ao credor, não. Ela também é prejudicial ao Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário está trabalhando e, ao dilapidar bens, eu estou tornando ineficaz a atuação jurisdicional. Ademais, a fraude contra credores é uma causa de anulação do negócio jurídico. É por isso que o patrimônio volta para o acervo do devedor, garantindo as suas dívidas, o pagamento de todas as suas dívidas. Já a fraude à execução, majoritariamente, é entendida como uma causa de ineficácia. Está no terceiro degrau, portanto. Disse majoritariamente porque já tem doutrinador defendendo que essa aqui também seria uma causa de anulação. Qual que é o problema aqui, professor? Simples. Se o negócio é anulado, ele é desconstituído. E o patrimônio volta para o acervo do devedor, garantindo não só eu, Stanley, que ajuizei a ação pauliana, mas os outros credores também. Quando afirmamos que a fraude à execução é causa de ineficácia, constatada e decidida a ocorrência da fraude à execução, a consequência majoritariamente aceita é que esse negócio jurídico não será eficaz contra mim, Stanley.
os outros credores vão ter que buscar também o direito deles. O negócio não é anulado, ele fica ineficaz para mim. Ou seja, só me protege. Percebeu? A fraude contra credor é apreciada em ação autônoma, chamada ação pauliana. A fraude à execução, ela pode ser suscitada em petição simples, nos próprios autos do processo que está em curso. E, por fim, a fraude contra credores depende de comprovação de que o crédito é anterior, do eventus damini, que o negócio jurídico reduziu a insolvência, e do consilium fraudis. Ou seja, a intenção de fraudar. Enquanto que a fraude à execução depende somente do evento daminis, porque tem um processo em curso. É por isso que quando você vai comprar um imóvel, você tira certidão de distribuição, para saber se a pessoa que está te vendendo tem processo em curso. E depois não adianta falar que você não sabia, porque as certidões são públicas. E no caso da fraude à execução, não há necessidade de se comprovar o concílio fraudis, a intenção fraudulenta. Não, só o fato de que essa alienação reduziu o devedor à insolvência ou piorou a sua situação. Perfeito? Ok. Nós trabalhamos, então, o erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, vícios de consentimento, que causam a anulação. O prazo é de 4 anos. Com o detalhe de que, em se tratando de coação, 4 anos contados da cessação da coação. E no erro, dolo, estado de perigo e lesão, contados da celebração do negócio. Falamos também sobre a fraude contra credores, que é uma causa de anulação também. E o prazo é de 4 anos, contados da celebração do negócio. Faltou a simulação. A simulação nós vamos trabalhar na próxima aula. Aula que também resolveremos algumas questões para que você entenda, em definitivo, essa matéria. E obtenha êxito no concurso que planeja realizar. Ok? Grande abraço. Até daqui a pouco. Clique like.